Falem bem ou falem Foi. mal. Vai. Olha pra câmera. Oi, meu nome é Yasmin. Oi, eu sou a Mariana. E eu sou o Nicolas. E a gente vai mostrar pra vocês esse vídeo, esse documentário, né, de dizer mais apropriadamente. A gente vai mostrar pra vocês o nosso projeto livre, que é a construção de um stop motion, né, sobre a pressão estética, psicológica e em relação ao futuro que a gente sofre na adolescência. Construindo com Pressão é um documentário participativo que tem como proposta principal o acompanhamento do processo de construção do stop motion Me Deixe Dormir. Para a realização do trabalho, foi feita uma pesquisa sobre a pressão dos jovens no ensino médio, conforme o artigo A Pressão por um Bom Desempenho Escolar e o Bem-Estar dos Discentes de Ensino Básico/Médio Brasileiro, de Luiz Fernandes de Oliveira de Menezes. Foi visualizado que 80% dos estudantes sofrem com ansiedade em época de avaliações e mais da metade se sente estressada durante o decorrer do ano letivo inteiro e tem-se constantemente especulado que dos fatores contribuintes para esses índices tão altos seria a pressão por um bom desempenho escolar. Relatos recentes na mídia nacional têm mencionado até mesmo a prática da autoflagelação por alunos pressionados para alcançar algum tipo de excelência acadêmica. Segundo o site Manequim, 78% das meninas tentam mudar ou ocultar pelo menos uma parte ou característica de seu corpo que não gostam antes de publicar uma foto. Além disso, 35% dizem se sentir menos bonitas ao verem postagens de influenciadoras e celebridades nas redes sociais. É muito comum que haja comparação na fase da adolescência, levando em consideração que o mundo está vivendo em uma era digital e que o acesso a diferentes conteúdos é livre para todos. A comparação pode ir muito além de padrões de beleza e pode causar diversos danos às pessoas, fazendo com que as mesmas passem por situações como transtornos psicológicos, exclusão social, falta de autoestima e inseguranças. Segundo o site Sinuelo Brasil, o uso de álcool também está fortemente influenciado com a queda no desenvolvimento escolar, dificuldades de aprendizado, prejuízo no desenvolvimento e estruturação das habilidades cognitivas e comportamentais e emocionais do jovem. Os jovens acabam cedendo a drogas e ao álcool por um meio de distração desse mundo cheio de pressão e comparação em que vivem, como um refúgio onde eles não pensem nisso e possam viver mais livres, embora isso acabe prejudicando de certo modo, onde os mesmos acabam ficando atormentados e isso pode torná-los viciados e até ficarem dependentes dessas coisas ilícitas. Desse modo, pode acontecer que no futuro eles possam ter que começar a frequentar clínicas de reabilitação para que voltem a ter uma vida normal sem o vício. Conforme o site Agência Brasil, foi avaliado que jovens são mais suscetíveis aos sofrimentos emocionais e transtornos mentais, pois há, nesta fase da vida, muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. Além disso, são submetidos a muita pressão sobre decisões importantes que devem ser tomadas cada vez mais cedo, quando ainda não apresentam experiências e habilidades psíquicas para lidar com as frustrações e situações de muita responsabilidade. De acordo com o site do Colégio Verbo Divino, pressão dos pais pode se manifestar de diferentes formas, mesmo sem que haja a intenção, como cobrança por tirar as melhores notas, comparação com irmãos ou com pessoas próximas, insistência para a escolha de uma carreira, exigência de que as crianças e adolescentes passem tardes estudando sem oferecer atividade de lazer e descanso. Já no site da Universidade Metodista de São Paulo, fala que os jovens estão cada vez mais indecisos sobre o que escolher, por conta do número de profissões que aumenta e o mercado de trabalho que se torna cada vez mais exigente e competitivo. Fala também sobre o estudante de 18 anos, que afirma que para decidir a carreira que seguiria, precisou de tempo e espaço para realizar essa escolha, que o apoio de seus pais e familiares foi o mais importante nessa etapa da vida. Por fim, levando em consideração a tese do artigo Interfaces entre Psicologia, Educação e Saúde, um relato de prática profissional, pode-se entender que o psicólogo escolar não é um profissional que atende clinicamente os estudantes na escola ou faz terapia com os professores, mas sim o que oferece contribuições da psicologia para melhorar os processos de ensino e aprendizagem e da educação como um todo. Historicamente, sabemos que ocorreu essa atuação clínica na escola, mas, contudo,
arcabouço científico acumulado na área, percebeu-se que esse não era o melhor caminho, pois não contribuiu efetivamente com a realidade escolar e com o desenvolvimento de seus atores. Bom, sim, porque eu tô rodeada de pessoas o tempo todo, né? Então fica meio difícil não se comparar com outra pessoa, né? Eu sempre fico vendo assim, sei lá, o cabelo dela tá de tal jeito, a roupa dela tá de tal jeito. Eu sempre fico vendo se eu sou suficiente para a situação. Então, me traz angústia, ansiedade, eu fico inquieta. Sim, porque no ambiente escolar eu presencio várias realidades diferentes e daí eu acabo me comparando. Me deixa aflita e insuficiente. Sim, para mim tem bastante influência, eu me comparo em relação às pessoas que são mais inteligentes do que eu, mais dedicadas, mas eu não invejo ninguém. Eu acredito que sim, porque quando você convive com muitas pessoas, você meio que vai pegando, né, os costumes e jeitos dela. Então você vai se comparando, tipo, será que eu sou tão inteligente quanto essa pessoa? Será que eu tô tão bonita quanto essa pessoa? Então acho que sempre tem uma comparação no meio escolar. Tristeza, angústia, não sei. São sentimentos que não dá pra explicar, sabe? É só sentimento de comparação. Eu acredito que sim, porque conforme você vem no meio escolar, você está repleto de pessoas da sua idade, que têm gostos parecidos e gostos diferentes. Então acaba que você vai pegando ideias dessas pessoas e você vai vendo perspectivas diferentes e você vai se comparando. Como eu não sou desse jeito, porque eu não sou mais assim. Eu me sinto bem mal, porque é uma coisa que você não gosta da sua própria versão, você não gosta de você mesmo, né? Você olha a visão dos outros e imagina como seria a sua vida pela visão dos outros, de perspectivas diferentes. Então, é bem ruim. Eu acho que não, porque, para ser bem sincero, quando eu venho para a escola eu não ligo muito porque as pessoas acham ou pensam em mim, porque meio que não importa onde você vai estar, sempre vai ter alguém te julgando ou criticando você, então eu sempre tento só fazer coisas que eu faria normalmente e sem me importar com o que as pessoas vão achar ou pensar, dependendo do que eu for fazer. Bom, sim, eu fico pensando sempre no prazo, no prazo, no prazo. Então, eu tenho que me organizar bastante para não chorar, para conseguir entregar as coisas certinho. E também com o vestibular e o Enem, a cobrança em cima de ter uma nota boa para conseguir pelo menos um desconto numa faculdade é bem pesado em cima de mim. Sim, porque os professores dão muito trabalho nessa época de final de ano e eles dão prazos muito curtos. E aí é difícil conciliar a vida pessoal com a escolar, ainda mais nesse período que é de vestibulares e de Enem. Sim, eu me sinto mais pressionada, ainda mais que eu estou no último ano da escola. Nossa, com certeza, ainda mais nesse período de escolha de faculdade, profissão e final, né, de ensino médio, eu acho que a comparação tanto familiar quanto escolar e pessoal aumenta muito, tipo, só isso. Eu acho que bastante. Na verdade, tipo, você se sente completamente inseguro, muito pressionado com relação a diversas dessas coisas. E acaba que essa pressão, às vezes, chega a você ficar maluco de não conseguir se concentrar ou focar em alguma coisa ou fazer algo que você gosta sem pensar em coisas diferentes e só ficar ao redor disso, sabe? Eu acredito que sim, porque meio que não importa quanto você esteja preparado ou ache que vai sempre as coisas vão dar certo, no fim sempre vem aquela angústia, vem aquele medo da incerteza,
porque querendo ou não, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Então, esse medo, esse frio na barriga sempre tem. E a cobrança familiar e pessoal, acho que sempre vai ter, porque como é o nosso último ano, meio que sempre vem aquele tom de incerteza aí, que vai ser amanhã, e se der certo, e se não der certo. Então, eu acho que influencia bastante o final do ano e como a gente está se sentindo. Pior que não. Quando eu era pequena, eu pensava em ser cientista. Pensava que eu queria ser alguém que solucionasse problemas dos outros. E conforme eu fui crescendo, eu fui me descobrindo mais e vendo que aquilo não era bem o que eu devia fazer. Hoje eu sou feliz de poder dizer que eu vou cursar um curso que eu me identifico. Em relação ao meu futuro, sim, porque eu vou cursar o que eu queria desde a infância. Mas a minha expectativa de infância em relação ao ensino médio não condiz com o que eu vivo. Em relação à profissão que eu quero seguir, sim, já no ensino médio, eu achei que seria mais fácil eu ser mais estudiosa e me dedicar mais. Não, nem um pouco. Eu não achei que quando fosse no terceiro ano eu estaria passando por uma pressão tão grande e que eu estaria tão indecisa com o meu futuro, sabe? Na verdade, não. Eu achei que seria bem mais, como é retratado nos filmes, uma coisa mais divertida, mais leve, mais fácil, mais legal. Mas, na verdade, cheia de trabalhos e angústias, e a vida real não condiz nada com o que eu imaginei. Em relação ao meu futuro, eu não tinha ideia da minha profissão desde quando eu era criança. Eu sempre fui mudando de ideias e eu acabei decidindo a minha profissão esse ano por meio da pressão proposta pela sociedade, pela escola, por mim mesmo e pelos meus familiares. Mais ou menos. Na verdade, algumas coisas que quando eu era criança que eu sentia vontade de fazer, eu continuo tendo vontade, mas boa parte meio que ela se modificou. Continua permanecendo, acho que a essência, a coisa que eu gostava de fazer, eu ainda quero fazer. E vou tentar correr atrás para dar certo, mas a essência em si não se perdeu. O que eu queria fazer, como que eu continuo querendo, que é algo relacionado à arte. E hoje em dia é o que eu quero fazer, estudar e levar para minha vida. Então, primeiramente a gente queria trabalhar, né, o nosso projeto, a gente queria fazer algo que tivesse a ver com a gente, que a gente se sentisse confortável fazendo. Muitos dos nossos colegas fizeram projetos científicos e tal, a gente quis ir para a área mais criativa do rolê, e então a gente decidiu fazer um stop motion, que inclusive a gente aprendeu isso durante o ano, né? Na área de mídias. Isso, na área de mídias. Bom, como primeira etapa, nós começamos a desenvolver o nosso cenário para o stop motion. Então, para cenário, tipo de fundo, nós utilizamos o aplicativo Inkscape aqui nos computadores do Senai mesmo, e nós não desenhamos o fundo, nós pegamos imagens que condiziam com os cenários que a gente queria, tipo quarto, sala, corredor de escola e ao ar livre, eu acho que tem um também, né? E aí nós levamos para o Inkscape, ajustamos no tamanho, medidas que nós queríamos, para depois nós trazermos aqui para a sala do Steam e colocarmos na cortadora laser. E nisso também a gente utilizou o aplicativo Tinkercad para fazer os móveis na impressora 3D para o cenário, né? Como foi feito o fundo, os móveis para o cenário do stop motion. E depois do Tinkercad, eles passaram pela impressora 3D e foram impressos. Os móveis, alguns nós fizemos, tipo, nós mesmos planejamos, e outros a gente já pegou prontos, que tinham no Tinkercad. Pronto, já selecionado lá mesmo. Isso. Bom, então, depois da impressão, né, a gente teve que esperar, acho que, se não me engano, 8 horas pra cama, acho que 6 horas mais ou menos de impressão pras mesas, e assim ia indo o tempo da impressão, né? Uhum.
Daí, dos fundos, os fundos eles foram mais rápidos de ficarem prontos, né? Levou em média 1 hora para cada fundo a passagem De corte. Isso. E a gente achou que ficou bom, né? Sim, eu gostei do resultado. Na verdade, que os fundos, os cenários foram mais fáceis de serem feitos. O único problema que nós tivemos foi com a 3D, porque tiveram algumas peças que deram um pouco errado, tipo um banco que nós fizemos. Ele foi a primeira peça que nós tínhamos feito e ela tinha dado errado, tinha ficado muito frágil, o filamento também não tinha dado muito certo. Algumas mesas também, tipo, chegaram a quebrar o pé por conta, tipo, na hora de tirar os filamentos que não eram necessários, mas de resto deu certo, eu gostei do resultado. A gente colocou primeiro as mesas, a gente colocou com filamento preto, né? E a gente não ajustou direito ali na impressora e a gente acabou desperdiçando o filamento. Sim. Porque não deu certo aquilo, tava no tamanho errado e tal. Mas no geral deu tudo certo, ficou tudo bem bonitinho. Sim. Bom, então o processo, né, da gravação, ele foi bem divertido. A gente gravou junto, né? A nossa querida companheira estava trabalhando, não pôde participar. Mas a gente gravou junto, foi bem divertido, foi na minha casa. A gente teve todo o processo de fazer os personagens que foram feitos com massinha, né? O cenário a gente terminou de pintar as plaquinhas, foi bem legal. Tá, pode filmar. Vou fazer um quadrado agora. Que eu não tenho espaço, mas o meu armazenamento também tá uma... Essas são as considerações? Um quadrado de Chernobyl aí. A gente devia botar essa parte no vídeo. Ah, tá. Vai ser tão legal, tipo, é um vlog. Não, sim, pode pôr, mas tirando o áudio, né? Não, com áudio. Ah, sim. Fala aí como você se sente fazendo quadrado. Quadrado é fácil. O triângulo que tá... vai ser... O triângulo que vai Olha o dividir. triângulo. Gente, não. Mas eu soube, né? Tem que filmar você fazendo agora. Tá bom. As Vai. plaquinhas. Vai pintando, vai pintando. Já pintamos as plaquinhas. Mostra ali as plaquinhas que temos. Agora a Mariana vai contornar. De verde? Eu tô pintando a folha. tá. É porque assim, ó. Pintei tudo. E os detalhes a gente faz de canetinha. O processo de fazer realmente foi a parte chata, mas o processo enquanto a gente estava fazendo foi a parte legal. Porque às vezes você... Que nem teve uma hora que o banco caiu. O banco. Ai, meu Deus. Ah, não! Mas fez um take, vai. Fez. Fez. E hoje a gente teve que regravar essa parte, então você volta tudo do começo por causa dos personagens, eles têm que estar no mesmo lugar, então tem que voltar, tem que as fotos ficarem boas, centralizadas, todas certinhas. Então essa parte é a parte chata, realmente fazer, mas a parte por fora tava bem legal, tava bem divertido. Tá, a gente se divertiu bastante. Mas realmente, a parte do banco, eu fiquei tão triste. Mas foi bem legal. Bom, então foi isso, né? A gente gostou do resultado final, né? Sim. Eu achava que não ia dar certo.
Mas no final acabou dando. Nós tínhamos outros planos, mas no final esse aqui foi o plano que deu certo e eu gostei. Eu também gostei bastante, foi bem trabalhoso, cansativo, mas o resultado valeu a pena. Sim. Sim, eu também gostei bastante. Suspeita, né? Nossa. Mas eu achei que ficou bem legal. Ficou com a proposta que a gente queria. A gente falou do tema principal, né? Assim, que a gente pensou. E o documentário em si, a gente gostou de gravar ele, né? Foi divertido, foi desafiador. Sim. Mas é isso aí. Obrigada a você que assistiu, né? Que tá aí vendo o nosso documentário. E É isso, gente. Obrigado. Um beijo. Tchau. Corta. Foi. Ah, quem assistiu? O que a gente tinha que falar? Pode entrar. acabou. Eu descobri. Tá, então. Então vai. O quê? Para de gravar. O que é. Tá gravando. Vamos lá, Clica na Yas. bolinha vermelha com cor, tá? Começa a falar. Ai, só. Vamos lá, Yas. Gravação, amiga. Grata. Vamos lá, gata. Vem mais perto. Um pouco mais perto. 3, 2, 1, plaquete. Foi. Bom, então, a gente primeiro... Ai, que bosta. Não, é que tu pode continuar. É só Ah, cortar é aqui verdade. ali, né? Não? Deu, vamos lá. Só a Mariana falou. Só eu amei. Mariana. Fala com a câmera. Interage. Não quero, não estou bem. Por que você não tá bem, Nico? As coisas aí, eu prefiro não. Ai, o que aconteceu? O teu, a tua vida? É. Fala pra gente, o que Não. aconteceu? A vida é particular minha. Aqui podemos ver Nicolas Pierre e Nicola em seu ambiente, né? Habitat, não ambiente. Em seu habitat natural. Zoológico agora. Vai, amigo, faz um round. Faz um round. Eu tô bem assim. Faz round. Faz assim, ó, round. Que massa.